muito bem-vindas ao Diário de Eva. Tudo bem, pá? Tudo bem, Lei, e você? Eu tô ótima. Hoje tá, né? Hoje a gente tá a todo vapor. Você que tá aí ocupada, pare aí um pouquinho o que você tá fazendo. Se você tá fazendo nada, aproveita para fazer isso com a gente agora. Pensar sobre o quê? Modéstia. Isso mesmo. A gente vai pensar sobre moda e modéstia e a gente tem duas pessoas muito especiais para falar sobre isso aqui hoje. Hoje, o Diário de Eva, já entrando com tudo no seu novo formato, vai trazer muitas novidades, né? A gente já começou com os vídeos curtos da semana passada com o Pastor Hoster, né? Sobre oração. E hoje, Larissa Ferraro está de volta. Tá de volta. E ela tava com Covid, gente, mas já está aí se recuperando. Começou a se recuperar, já mandando vídeo pro Diário de Eva, já mostrando que tá a todo vapor, tá aí com todo gás para servir a igreja e falou coisas muito boas. Só que antes dela começar a falar, eu quero aqui começando, né? Como diz o Hernandes. Começar pelo começo, a passagem do dia, que é 1 Timóteo 2, do versículo 9 ao 10, que diz o seguinte: quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos custosos, mas com boas obras, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Então, versículo do dia, já começa a meditar nele aí e começa a perceber aí como que você tem se vestido, como que você tem sido modesta, né? Como que essa passagem se aplica na sua vida. Que imagem você quer passar? Que mensagem, né, você quer passar quando você se veste? Quando você abre seu guarda-roupa, escolhe as suas peças para vir para a igreja, para ir trabalhar, para ir no mercado. Você pensa nisso? Você não pensa? Mas não é essa a pergunta do quiz de Eva, né? Não. Aí agora vem com a Paola, né? A Paola sempre faz o quiz. Dessa vez não teve lá no site, no Instagram, no meu Instagram ou no Instagram do Diário de Eva. Por quê? Porque lá no comecinho, umas 2 semanas atrás, eu postei um vídeo fazendo essa pergunta e as pessoas responderam lá. E agora eu quero saber a sua opinião. Roda aí, quiz de Eva. Há um tempinho atrás, a Lê postou lá no Insta dela perguntando sobre se a beleza é importante na sua relação com o cônjuge. Mas hoje a gente vai falar. A minha pergunta é se a beleza exterior é importante para você. Pergunta A. Resposta A. Nossa, hoje está difícil. A. Sim, ela é muito importante. Você acha que é muito importante a imagem, a beleza, se as roupas são bonitas? B, não, é o interior que importa. Não é nem um pouco importante, você não está nem aí sobre as roupas que você veste, você simplesmente pega a primeira coisa que aparece pela frente e não importa a opinião dos outros. Ou C, nenhuma das alternativas. É algo ali meio termo, dá para a gente equilibrar, é meio importante, às vezes não é. Responde aí, comenta no chat e aí a gente vai ler suas respostas. Para a gente é importante. Para a gente é importante aí, você tem que pensar um pouco mais sobre esse assunto. E para você começar a pensar, a gente não vai jogar aqui a bomba e sair correndo e deixar aí você cheio de dúvidas. Porque o Diário de Eva, ele traz respostas bíblicas. A Bíblia vai falar por nós. E para falar disso, Larissa Ferraro. Larissa Ferraro, o que você acha aí? Moda e modéstia. Boa tarde, Larissa. Olá, meninas! Como é que vocês estão? É um prazer estar de volta aqui ao Diário de Eva. Um dia eu estava com saudade de vocês. Então aproveito para dar um alô aí para todo mundo que está nos assistindo hoje. Um assunto muito interessante que nós mulheres gostamos demais de falar sobre moda. Falar sobre modéstia eu não sei se a gente gosta muito, mas é importante. Então, moda e modéstia não é uma questão simplesmente de vaidade. E não é mesmo. Sabe por quê? Porque moda é comunicação. E como Jesus nos falou, a comunicação, ela revela o conteúdo do nosso coração. Então essa é a importância da gente falar sobre moda, falar sobre a maneira que a gente se veste, porque isso comunica. Você sabia que moda, ou a maneira que você decide, escolhe se vestir, comunica a seu respeito? Você já parou para pensar o que você tem comunicado?
que comunica é um fato, não é? Você já reparou que muitas vezes você olha para as pessoas e você tira conclusões a partir da maneira que as pessoas, da apresentação pessoal das pessoas. E isso tem muita relação com a maneira que a gente se veste. Então eu pontuei algumas coisas aqui para a gente conversar hoje. E eu quero começar, como sempre, nós estamos falando aqui de cristã para cristãs. Ou seja, nós estamos falando com pessoas, para pessoas que desejam agradar o Criador, o nosso Salvador, Senhor Jesus. Nós queremos viver para a glória dele, nós queremos agradá-lo. Então, qual deve ser o nosso manual de vida? Qual é a nossa fonte de verdade? As Escrituras. Então, a gente vai começar dando uma olhada em um texto que geralmente não é onde a gente vai para falar sobre moda ou sobre vestimenta, mas é muito apropriado. E esse texto, o texto é bastante conhecido da gente, Romanos 8, mas eu quero ir para o verso 9, não para o 8, não para verso 9 não, verso 29, Romanos 8, 29, que diz o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de quem? Não é conforme a imagem da capa da revista X, da capa da revista Y, conforme a blogueira tal, né? Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então nós somos criadas para sermos representantes do Deus invisível. E isso também deveria ser comunicado a partir da maneira que a gente se veste. Então aqui o texto não está falando sobre a maneira de se vestir, claro, mas aqui nós temos um princípio muito claro, que Deus nos chama a ser a sua imagem, a sermos seus representantes. Mas nós temos instruções muito claras sobre a maneira de nos vestir, a maneira que nós deveríamos escolher a forma de se vestir, né? Que está relacionado com a moda. Então esse texto é 1 Timóteo, vamos lá comigo, 1 Timóteo 2, perdão gente, essa tossezinha aqui, ficou aí a sequela do nosso amigo, né, Covid, mas graças a Deus estamos bem. 1 Timóteo 2, versos 9 e 10, Paulo está escrevendo aqui a Timóteo uma série de instruções de como as pessoas deveriam se comportar na casa do Senhor, e aí ele vai falar o seguinte: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. E aí do que Paulo está falando aqui, né? Será que é pecado você fazer uma trança ou você usar pérolas? Será que é isso que ele está tratando aqui? E nós temos a certeza de que não é, porque nós temos, pelo contexto histórico, até pelo contexto bíblico, nós sabemos que joias não eram pecado em si. Mas o que Paulo está chamando a atenção aqui? Ele está fazendo um contraponto, ele está dizendo que o que deveria ser o adorno, né? Ser o interior. E aí isso vai se manifestar na maneira que a gente também escolhe se vestir. Mas o foco está no interior. Ele é que vai ditar as nossas escolhas, o que nós acreditamos, o que nós desejamos. Nosso coração é composto por essas coisas, né? O que nós acreditamos, o que nós desejamos, né? Nossos pensamentos, sentimentos. Então isso vai ser manifesto na maneira que a gente se comunica e decide se vestir. Então Paulo está falando aqui o que estava acontecendo nessa época e que não é diferente do que a gente vive hoje, né? Essa maneira de se vestir das mulheres, ela estava chamando mais a atenção no culto do que a palavra, né? E não só isso, a questão da forma de arrumar o cabelo, desses adornos, eram coisas muito típicas das prostitutas, né? Então, além de chamar a atenção
pela ostentação, pelos excessos. Isso chamava, de certa forma, atraía sexualmente os homens. E hoje nós temos, as roupas são diferentes, os acessórios são diferentes, menores, né? Mas o que eles acabam fazendo é a mesma coisa. Então esse é o ponto, quando a gente fala da modéstia, o que Paulo está falando aqui da modéstia, o que seria essa modéstia? Que seria o contrário dessa maneira exuberante de chamar a atenção, de ser o centro das atenções. Perdão. Seria uma disposição de coração, seria uma pureza moral, seria o desejo de revelar Cristo e não o desejo de chamar a atenção para si mesmo. Então, vai envolver essa parte tanto do chamar a atenção, quanto também a parte da sensualidade e da atração sexual. Né? E isso hoje, infelizmente, nós vemos isso dentro das igrejas também. E qual é o ponto aqui, quando a gente fala da questão da modéstia e quando a gente, como mulheres cristãs, a gente busca essa modéstia? O foco, claro, trazer glória ao Senhor, mas amar os nossos irmãos. Porque nessa questão, o ponto nós não podemos despertar desejos sexuais que nós não temos o direito de satisfazer. E é isso que a moda hoje em dia é muito voltada para essa sensualidade excessiva, né? Que eu falo até que não é nem sensual, é sexual a roupa hoje em dia, né? A gente tem Deus falando muito claro isso através de Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo vai abordar essa questão de que nós não podemos estimular sexualmente alguém, que nós não temos o direito de satisfazer esse desejo que a gente desperta. Então, esse texto está aqui, 1 Tessalonicenses 4, versos de 3 a 8. Vou ler aqui para vocês. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então ele está falando aqui de pureza sexual, de não se envolver em imoralidade. Agora vem o nosso ponto, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Então o que Paulo está dizendo aqui? Nessa área sexual nós não temos o direito de despertar desejos que nós não vamos satisfazer. Ou seja, fora do nosso marido, nós não devemos despertar desejo em nenhum outro homem. Não deve ser essa maneira que a gente se comunica através da forma que a gente se veste. Então, isso é um cuidado que nós precisamos ter, né? A moda vai estar aí de acordo com a cultura que a gente vive. E nós não podemos estar sujeitas a seguir isso, que muda a todo momento e infelizmente vem piorando a cada estação. Nós não podemos estar sujeitas a isso, porque o que nos direciona é o que o nosso Criador determinou, é o que Deus quer da gente. As pessoas deveriam olhar para nós, olhar para a maneira que a gente se veste, que a gente se comunica através das nossas roupas e conseguir enxergar um interior piedoso. Como a gente já começou falando, que o foco das escrituras é que a nossa beleza seja interior, do espírito manso e tranquilo, que isso vai ser falado também em 1 Pedro. O que Deus valoriza é essa manifestação da beleza de maneira que
traga glória ao nosso Salvador, que as pessoas olham para a gente e o foco da atenção não seja o formato do corpo, o quanto a roupa está chamando a atenção, mas que a roupa seja o que menos chama a atenção nas nossas vidas. E o que mais deveria chamar a atenção é a nossa piedade, é o Espírito que reflete o nosso Criador, nosso Salvador, e as pessoas deveriam conseguir enxergar isso. Mais um trecho aqui que eu quero que a gente dê uma olhada é em 1 Coríntios, capítulo 6, que outra coisa que a gente ouve também nesse contexto da roupa, mas em outros contextos, a questão do meu corpo, minhas regras. Muitas vezes a gente não usa essa frase específica para falar de roupas, mas quando nós damos, às vezes, algumas desculpas, né? Por exemplo, eu não vou usar essa roupa na praia porque a marca não vai ficar legal, né? A marca do bronzeado. Então, qual é o foco, né? Porque a nossa preocupação está em quê? Né? Então, o seu corpo não é mais seu. E aí vem o ponto. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, vai dizer o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus nos corpos de vocês. Então, nós não somos mais de nós mesmos. A maneira que a gente se comunica através das nossas roupas deveria refletir isso, que nós somos compradas por um alto preço, por um Salvador maravilhoso, misericordioso, e essa deveria ser o foco das nossas escolhas relacionadas às nossas roupas. Então, eu quero deixar aí um desafio. Busque alguma irmã em Cristo e peça ajuda, pergunte a ela como é que você acha que são as minhas roupas. O que você diria assim de conselho? Como é que eu poderia ser mais piedosa na minha maneira de me vestir? Então, vocês estão aí com a Vivi hoje também. Ela vai dar muitas dicas práticas sobre isso, mas é sempre bom a gente contar com a ajuda dos nossos irmãos, nossas irmãs, marido, né? Apesar de que o marido não entende muito bem de moda, né? Mas é melhor perguntar para a amiga. E o foco, claro, não está na moda acima de estar piedosa. Então, nisso daí o marido pode ajudar muito. O pai também, mas sempre lembrando que o objetivo da maneira que a gente escolhe as nossas roupas é trazer glória ao nosso Deus. Não é ser o centro das atenções, não é ser a imagem da capa da revista, não é ser a imagem da blogueira, mas ser sim a imagem do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então é isso, meninas. Então, tudo de bom para vocês. Beijinho, que Deus abençoe. Voltamos agora aqui aos estúdios da IPPTV. Muito obrigada, Larissa, pela sua mensagem. Foi muito bom ouvir sobre isso. Meditei muito. E agora, estamos aqui com Vivi Cardinale. Tudo bem, Vi? Olá, tudo bem, Letícia? É muito bom ter você aqui. É um privilégio, um prazer. E quem recomendou a Vivi para mim foi ninguém mais, ninguém menos do que Elza Maria. Ela já esteve aqui no Diário de Eva, falou sobre beleza, então já é um tema muito correlato aí. Sim. E agora a gente vai ter o prazer de falar com você, Vi. Conta um pouco do seu trabalho como consultora de imagem. Vamos lá. Prazer, gente. Obrigada por estarem assistindo a gente, por reservarem o tempo de vocês, né, para estarem aqui conosco. Elza, uma querida, não posso ficar sem mandar um beijo para Elza. Mas, vamos lá. Eu sou Vivi Cardinale, eu sou consultora de imagem e estilo pessoal. E eu tenho uma metodologia chamada Estilo com Propósito. Uhum. Por que eu pensei nisso, Letícia? Porque eu tive um histórico de compulsão por compras. E parte dessa cura, eu tenho certeza absoluta que veio da misericórdia de Deus. Teve muito joelho no chão, teve muita oração para que essa cura viesse. Se vocês não sabem, a compulsão é uma doença séria. Estávamos até falando sobre isso aqui antes de entrar. E como eu gostava muito da moda e eu queria trabalhar com isso, porque antes eu vim do mundo corporativo, fiz administração de empresas, uma carreira super tradicional, eu fiz uma transição. Essa história da compra era uma sombra para mim. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu nem conseguia fazer compras com os meus clientes, porque o shopping era um problema. Caraca. Eu não fazia. Eu fiz uma primeira compra em 2005
E aí, quando eu quis fazer a transição, eu queria estar bem, né? Eu não queria que isso fosse um problema para os meus clientes também. Então, a minha metodologia ela é baseada em autoconhecimento, em comunicação através do jeito de vestir, como falou a Larissa, e nesse entendimento do que é uma compra inteligente, do que é uma compra bem feita, do que é da gente pensar no nosso guarda-roupa como um investimento a longo prazo, porque eu acredito que nós, mulheres, podemos estar bem, podemos estar bonitas, sem que a moda seja o centro da nossa vida. Então, essa é a ideia do estilo com propósito, da gente entender por que a gente está se vestindo bem, por quem que a gente está se arrumando, não para quem que nós estamos nos arrumando, né? Quem está à nossa volta recebendo essa comunicação. Então, o estilo com propósito, ele tem todos esses pilares. Então, eu quis desenvolver uma metodologia que trouxesse todos esses pensamentos, que fosse além da roupa, né? A roupa é o fim, ela não é o começo. Então... E é aquele lance que a Bíblia fala, né? A traça corrói. Então, tem que ser além disso. Tem que ser além do pano, além dos enfeites, né? Exatamente. E eu acho que esse lance de comunicação, como... Eu achei incrível, gente. Foi uma sincronia aqui, uma sintonia. Eu tinha conversado com a Vivi há um tempinho atrás e ela falou exatamente a mesma coisa pra mim. Ficou na minha cabeça. Moda é comunicação, o jeito como você se veste, comunica. E aí, quando fui ver o vídeo da Larissa falando a mesma coisa. E não combinamos, gente. Não combinamos nada. Não combinaram, tô aqui, tô de testemunha. Eu e Paola, de testemunha. E eu achei incrível isso, porque é bíblico, né? Sim. Se a gente para analisar, tudo que a gente faz comunica. E como que a gente pode abençoar as outras pessoas dessa forma, né? Também nos vestindo, não é algo egoísta. Acho que esse é o ponto de tudo que a gente faz. A gente é egoísta, né? E a gente tem que remodular a forma como a gente pensa, a forma como a gente olha o outro. E, assim, o que é moda? Quero perguntar isso aqui já. O que é moda e o que é modéstia para a gente conseguir conceituar essas coisas e poder viver e ver as coisas de uma forma melhor? Adorei essa pergunta. Eu defendo, Letícia, que moda é ferramenta, né? Como eu falei, já que a moda é uma comunicação, então as roupas, os acessórios, quando eu digo acessório, sapato, bolsa, brinco, pulseira, tudo é ferramenta de comunicação. Então, como a gente está aqui, a gente está usando uma ferramenta que é a internet, a gente também está usando uma ferramenta que é a câmera. Você tem aqui 2 câmeras na nossa frente, 2 microfones. Como a gente vai usar essas ferramentas, aí cabe a nós fazer um roteiro, pensar no que a gente vai falar. Então, a moda, ela não é o fim em si. Então, quando a gente entende como a gente quer comunicar, a gente usa essa ferramenta, que é a moda, para comunicar o que a gente quer, certo? Quando a gente fala de modéstia, eu amo estudar as palavras, né? Então, antes de vir... quando eu comecei a ouvir essa história de moda, da modéstia, muitas jovens começaram a me procurar perguntando sobre isso, eu vou direto para o dicionário. E o dicionário diz que a modéstia é o oposto da vaidade. Que é o que as pessoas confundem muito, né? As mulheres, geralmente as mulheres acham que para você se vestir bem, você necessariamente precisa ser extremamente vaidosa. A vaidade precisa ser o centro. E não precisa. Quando você, na minha visão, quando você pensa na moda como uma ferramenta, no propósito dela, a vaidade não é o que vem na frente disso tudo, né? Porque a vaidade, ela transforma isso numa escravidão. O vaidoso, ele é um escravo, né? Que é o oposto da modéstia. Então, uma moda modesta, ela é uma moda que ela está servindo o teu propósito de vida, e não o contrário. Então, você não vive em função da moda. Você usa a moda porque você quer. É diferente, você coloca numa outra visão. E aí que entra a modéstia. E tem muito a ver com... Eu gostei muito do que a Larissa falou, do que tem no nosso coração, do que tem na nossa essência, do que tem na nossa mente. Porque eu falo que a gente fala, o nosso coração é enganoso, gente. Então, assim, eu falo que a gente tem que orar muito para que Deus traga sabedoria, para a gente não confundir também. Então, quando a gente fala de uma moda modesta, que foi o que a Larissa falou, que foi o que Paulo falou para Romanos, o que as outras mulheres estão fazendo e comunicando que eu, como cristã, não quero comunicar. E aí você entra também uma cosmovisão, você entra também um contexto histórico, você entra também... O problema não era a pérola, o problema é quem usava aquela pérola. Eu gosto de fazer uma analogia com dinheiro, por exemplo. O problema não é a pessoa ser rica, o problema não é a pessoa ser próspera, o problema é ela colocar o dinheiro como centro da vida dela e guardião da vida dela. Então, o problema não é a moda, o problema é onde ela está na sua vida. Então, a moda modesta, em tudo que eu estudo, ela mostra isso. Então,
muito além do que as mulheres imaginam. Ai, quais são as regras? Porque quando a gente fala de moda, as pessoas já veem o que é certo, o que é errado. O decote. O decote, o tamanho do decote, o tamanho da saia. Vai muito além disso. Não é só isso. O que aquilo tem de significado para mim. O que aquilo tem de significado para quem está me vendo. Para a comunicação que eu estou levando através disso. Então, eu resumiria assim. Genial, acho que falou muito profundo. E eu tava lendo hoje, olha que bom, né? Tava lendo Isto é Filtro Solar, do Emílio Garofalo. E ele faz uma exposição de Eclesiastes, né? Ai, eu adoro. E aí ele fala sobre vaidade. Então ele fala sobre vaidade é correr atrás do vento. É uma bolha, é um vapor, é algo que você não consegue segurar. E pensar que a modéstia é o contrário disso, significa que a modéstia, ela é íntegra, né? Ela é exatamente o que você fala no seu trabalho, né? De ser algo com propósito. Então, a modéstia, ela tem um propósito, ela segura, ela tem firmeza. Então, é aquilo que você tem dentro de você, que tem muita firmeza, que tem é íntegro, consegue externalizar através dessa ferramenta que é a roupa, né? Externalizar através do que você usa, daquilo que você passa através da sua imagem. Exato. E como um slogan no meu trabalho, vou colocar assim, Letícia, é o autoconhecimento através do jeito de vestir. E eu acredito que até o meu processo de autoconhecimento, ele não poderia ter andado separado do amor que eu tenho por Jesus. Isso não, porque se ele está em mim, não existe a minha vida sem isso. Então, e claro que a Bíblia fala muito com a gente, né? A palavra de Deus para nós. Então, se eu digo que autoconhecimento através do jeito de vestir, é muito do que a gente está falando, que se eu entendo isso, não é uma atitude que eu estou correndo atrás do vento, eu entendo porque eu estou fazendo aquilo, eu entendo porque aquilo é importante para mim. Só que antes disso, você precisa visitar por que aquilo é importante para você. E eu acredito super nisso. É impossível para mim, para uma mulher cristã, não juntar essas duas coisas. Porque elas coexistem, não tem como você separar, né, isso da nossa vida. Eu não consegui, gente. Então, vocês comentem se você conseguiu, mas acho impossível. Que é o que eu falei, fez parte da minha cura da compulsão, todo o meu processo de oração, de entendimento de outras pessoas orando por mim. E claro que isso traz uma marca que eu quero levar adiante. Então, é disso que a gente está falando. E eu acho interessante que o meu pastor, ele fala muito sobre isso, né? Pastor Lucas. Um abraço. Eu gosto muito das pregações. E como eu sou de uma igreja pequena, então é muito engraçado que às vezes ele fala, Vivi, isso é o estilo com propósito. Existem pontuações bíblicas de como alguns personagens estavam vestidos. Então, para vocês verem a importância disso, né? Então, estava vestido de pele, tem essa questão que a Larissa trouxe da descrição. Então, a gente passa batido, assim. E não é só uma questão histórica, aquilo tem um contexto, aquilo era importante naquele momento, para vocês verem como a roupa comunica mesmo. E a gente passa batido. A gente acha que, tá falando só que estava vestido de peles, etc. Não, existe um contexto, porque ele estava de linho, né? Tem passagens bíblicas, Pedro estava vestido de roupa, né? De linho, cor. Porque tudo isso comunica, tudo isso é importante. E a gente deixa passar. Esses dias lembrei agora, eu estava vendo umas notícias sobre arqueologia bíblica, essas coisas, né? E aí tinham encontrado o tecido de púrpura, né? Da cor púrpura, que é tão honrado na Bíblia para fazer as coisas no templo, para o rei e tudo mais, porque é uma cor de realeza da época, né? Sim. E como que... Aí eu parei para pensar como que aquilo era importante. Tipo, Deus falou, tem que ser dessa cor aqui. A cortina do templo tem que ser dessa cor. O meu sacerdote vai se vestir dessa forma. Ele narra tudo que o que ia ser sacerdote... de ouro, o que ia ser de linho, o que ia ser de pele, como que ia ser essa capa. Eu tô participando de um projeto da leitura bíblica em 1 ano. E eu tô lendo Levíticos. E acabei de ler Êxodo. E eu fiquei impressionada com toda essa descrição que tem ali, dos detalhes mesmo, Letícia. Que coincidência, enfim. E eu tava... toda Arão, né? Como que Arão deveria se vestir como um primeiro sacerdote, e toda aquela descrição, aquele detalhe. Eu falei, gente, isso é super importante, porque se tem todo esse detalhe aqui, isso importa. Isso tem um significado importante. Deus não ia colocar ali à toa. Não, né? Não ia. Então, muita coincidência, porque isso me veio muito essa semana,
como eu já acabei de sair de Êxodo, entrei em Levítico, agora foi exatamente o que eu acabei de ler. Falando disso, É. é muito legal ver a Bíblia com esse olhar mais clínico, né? De por que Deus quer transmitir isso pra mim? Por que Deus quer falar disso aqui pra mim? Amando E pra você que trabalha com isso, é uma ferramenta muito boa. É você abrir os seus olhos, né? Sim. De como você vai fazer a sua consultoria com excelência pra glória de Deus, pra glória do Senhor. E como que as pessoas podem ser beneficiadas com isso. Sim. Tipo, sim. pensar que a gente trabalha aqui com imagem, a gente tá o tempo todo na frente das telinhas. Se eu vestir algo que não é legal, manchado, algo com, né, que pareça ser rasgado, alguma coisa assim, isso transmite uma comunicação, né? Sim. Isso transmite uma informação sobre, até mesmo a TV. As pessoas vão olhar e falar assim, pode não lembrar nem meu nome, mas vão falar, IPPTV lá. Vão lembrar. E sabe de uma coisa, Letícia, que eu quero convidar as mulheres e homens que estão vendo a gente também? Como a gente comunica o amor pelo outro quando a gente se arrumou para aquele momento. A minha mãe, ela sempre pegou no meu pé com isso, gente. Falava assim, é melhor você estar melhor vestida do que a ocasião pede do que pior. Porque aquela pessoa preparou aquela festa para você. Aquele momento é importante para ela. Então, é uma prova de amor você ter se importado com como você vai estar naquele lugar. Então, minha mãe, imagina, gente, minha mãe falava isso, eu era muito pequena, isso ficou, assim, marcado na minha criação mesmo. E eu repito isso, porque não é uma questão só pra gente. Então, quando você entende isso, eu acho sensacional. Essa parte da moda que a gente, um amigo casou, vai casar. Como você quer que eu vá vestida? Como é importante para você que eu esteja ali, né? Porque é sim uma prova de amor. Letícia e Paola estão aqui na frente, na TV. Gente, elas deram um tempo, se maquiaram, escolheram a roupa, estão aqui servindo todos vocês. Então, assim, mas se você tivesse mal vestido, o pessoal ia se incomodar. Porque a gente fala que não se importa, mas a gente se importa. Isso aqui, ó, é mais forte do que a gente. É verdade. A gente se importa, e não adianta mentir, né? Não adianta. Isso aí pode ser um discurso ótimo, mas o nosso cérebro, ele não foge disso. Sabe aqueles 15 segundos de julgamento, assim, olha, não sei... Isso existe, gente, não adianta. Vou dar um testemunho de quando eu era mais nova, né? Eu vesti uma calça, eu acho, que ela era muito larga. Eu gostava de coisa larga e isso não transmitia, mas eu até comentei com a Vivi no começo, de que eu era muito masculinizada das minhas roupas. E eu vestia roupa muito larga, preta, né? Até hoje eu uso um pretinho básico, mas agora eu tenho mais noção. E aí meu pai falou assim, eu não gostei dessa calça, é muito larga, muito, né, é esquisito. E eu falei assim, pai, não ligo, eu gosto assim. E saí. Só que quem disse que eu consegui usar aquela calça depois? Porque meu pai achou feio. Eu não quero usar. E aí, na hora, eu fiz aquela pompa, né, de... Vou segurar aqui, não ligo, eu acho incrível. Eu tô na moda. E aí, meu pai... E aí, não uso mais aquela calça, nunca mais usei aquela calça. E pra mim, assim... É muito mais gratificante passar a feminilidade hoje. Estudei design divino. Estudar e ver que a beleza é algo que Deus fez a mulher para transmitir a beleza e a virtude dele. Sim. Então, ver que eu posso me vestir melhor e glorificar Deus com isso... E não tem problema eu ser mais feminina, ser mais delicada. Não tem problema eu mostrar minha feminilidade. Foram as coisas que foram mudando meu guarda-roupa. Então, entendeu que... Por que Deus me fez assim? E por que eu tenho que ser mais feminina? Por que faz parte da minha vida transmitir isso? Nossa, é uma liberdade. A gente vive em liberdade. A gente se aprisiona com essas ideologias de empoderamento, de você vestir terno e um monte de coisas. Não que seja errado, mas com uma motivação... Qual é a motivação? Sempre destrutiva, de desconstrução. E às vezes maior liberdade quando você entende que às vezes o tradicional é muito mais confortável, glorifica mais a Deus. E para você entrar numa competição que nem existe. Porque como eu falei no começo, Letícia, eu vim do mundo corporativo, né? Então, o que acontece? A linguagem do mundo corporativo, tradicional, ela é muito masculina. Então, a maioria das mulheres que eu atendo que vêm do mundo corporativo, elas pedem a minha ajuda para trazer o feminino de volta. Porque você fica tanto tempo inserido ali, naquela comunicação visual. E, gente, nós somos influenciados pelo que a gente consome.
querendo ou não, a gente pode ser influenciado e falar, não, isso eu não quero. Mas, geralmente, quando a gente está inserido no contexto, por isso que é mais fácil dar palpite para os outros, né? Que você está vindo de fora. Mas quando a gente está ali inserido, a gente não consegue sair com tanta facilidade. Isso aconteceu comigo também. Quando eu vim do mundo corporativo, a coisa que eu mais tinha era blazer. Você quer uma peça mais masculina do que um blazer? Porque é quase uma armadura para estar naquele lugar, né? Para entrar na tal da competição, né? Por algo que às vezes nem faz sentido para você. E o que você falou, eu também não combinei isso com a Letícia, gente, mas ela falou por que muitas vezes. E o propósito ele tem muito a ver com por que eu estou fazendo isso. Eu também estou trazendo mais comunicações femininas no meu vestir. Por quê? Eu quero inspirar as mulheres a entenderem isso. Tem uma questão, Letícia, eu sou bem mais velha que você, né? Que a minha geração, ela passa muito, eu acho que na sua, a gente está transmitindo isso para a sua geração, que você não precisa escolher entre ser inteligente ou bonita. E o estar bonita, estar bem, ele vem do Senhor. A Bíblia tem várias passagens sobre isso. E eu estava comentando até com a Letícia outro dia sobre a passagem de Jó, que quando Jó restabelece a vida dele, Deus traz para Jó as mulheres, as filhas mais bonitas daquele lugar. Então, a natureza é bonita. Ela traz paz para o nosso olhar. Quando a gente está muito estressado, o que a gente faz? Deixa eu ir para a praia, deixa eu ver uma paisagem bonita. Então, a beleza, ela é importante, sim. Ela é, sim, uma bênção do Senhor para a nossa vida. Só que a gente acha que não dá. Ou você é inteligente, ou você é bonita. Ou você é isso, ou você é aquilo. E se Deus quer uma abundância na nossa vida, a gente não tem que escolher isso. A gente tem que entender que isso vem dele também. E tem isso que você falou da comunicação, e eu falei agora, das mulheres poderem escolher a feminilidade. Gente, isso não é passar uma fragilidade, porque a gente tem esse medo, hoje em dia, na nossa geração, de passar ser frágil por ser feminina. É verdade. E, para mim, fica a pergunta também das meninas, qual é o problema de você ser frágil também, precisar ser protegida? Exato. Né? E precisar dessa questão na família. Não tem problema nenhum. E a gente não sabe o que nós escolhemos. A gente fica muito ali, naquele monte de informação, achando que o que o outro pensa é mais importante. Então, eu achei super legal você falar do seu processo, porque isso tem tudo a ver com estilo com propósito, tem tudo a ver com modéstia. Porque eu estou escolhendo o que eu estou escolhendo. O que meu pai quer para mim? Ele certamente te falou pro seu bem. Exato. E não essa história bélica que vem muito do adolescente, né? Eu não sei o que é isso. Que também é uma comunicação, a gente também esquece. Se meu pai falar que quer A, eu vou pro B, então. Porque E, na verdade, eles querem o nosso bem, né? As pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos amam, dar um palpite, uma opinião, acho que é considerável. A gente tem que considerar e levar em consideração que eles querem, eles nos amam e eles querem ver a gente bem, a gente bonita, a gente belo. Ainda mais meu pai, que ele sempre me incentivou a ficar mais feminina. Ele comprava minhas maquiagens. Minha tia cabeleireira, então ele falava assim, se eu falasse, pai, eu quero hidratar meu cabelo esse mês, ele pagava tudo. Ele, não, vai lá, quanto que deu? Deu R$500. No quê? Numa hidratação. Tá bom, vai, faz. Sabe? Olha, um negócio assim. Gente, várias mulheres estão vendo a gente falando, nossa, que maravilhoso. Eu fui aqui, exagerei um pouco no valor, mas é só um jeito de falar que meu pai estava disposto a viver bela, né? a te incentivar a isso, né? Então, também fica o convite aqui para as famílias incentivarem essa busca. Como eu contei, minha mãe falava para se preocupar com essa questão. A gente vem da família. E a gente, como adolescente, Letícia, não sei se tem adolescentes vendo a gente nesse horário, mas tem uma questão adolescente que a gente é mais bélico, a gente às vezes quer fazer só para colocar ali, sabe? Só para não agradar, só para afrontar, exatamente. Mas eu tenho visto mulheres adultas fazendo isso também. E às vezes não tem a ver com elas. E elas se perdem no processo. Entendeu? Não Às tem vezes a ver. a pessoa deu uma sugestão que você acha que combina mesmo, Mas você... vou afrontar aqui, você pirracenta, não vou. E às vezes faz sentido, é que você só não parou para pensar. Então, fica aqui o convite também. Outra coisa, gente, eu sou um testemunho ambulante, né? Nessa questão, tô melhorando. Mas o meu pai, ele sempre falou assim, que gostava do meu cabelo longo. Quando eu cortei o cabelo a primeira vez, eu cortei aqui, ó. E meu pai achou bonito, ele falou, não, tá bonito. Mas eu prefiro você de cabelo grande. E aí ele falou, prefiro você de cabelo grande. Eu só cortava meu cabelo, gostava dele curto, não, mais Agora fácil. que eu vou cortar mesmo. Não, mais fácil, ó, lava aqui rapidinho, dá muito trabalho.
E aí, com o passar do tempo, eu passei a me analisar e falei, gente, é melhor, cabelo grande acho que fica mais bonito mesmo, fica mais feminino. Comecei a ter a ideia melhor de feminino, de ser delicada. Então eu falei, eu prefiro o cabelo maior, faz sentido o que ele falou. Aí hoje, depois de mais velha, eu comecei a levar em consideração o que ele falou. Então, seria muito mais fácil para mim ter entendido isso. Quando você falou da fragilidade, lembrei do design divino, porque tem uma parte que fala sobre magnólias de aço. Então, ele mescla a beleza, a virtude, a leveza, a delicadeza com a força. Então, a mulher pode ser inteligente, ela pode ter opinião, ser uma mulher bem posicionada e sim ser bela, e sim ser delicada, e sim precisar ser protegida, precisar ser defendida, e é frágil. Enfim, a Rainha Esther é um bom exemplo disso, Sim, né? sim. Ela passou um ano lá se preparando, cuidando da beleza dela, e ela não deixou de ser inteligente por isso, e ser sábia. Por Exatamente. Isso. Ser uma mulher de oração. Um não anulou o outro. Não anula. Essa é a questão. Mas eu tenho visto muito a disseminação de que não, um anula o outro, você tem que escolher. E você falou uma coisa importante, Letícia, a beleza ela é uma força feminina, sim. Ela é uma força importante pra gente. Ela tem a ver com a nossa autoconfiança. E a gente não está falando aqui de padrão de beleza. As pessoas elas confundem muito isso. Da história do que está na revista. Até a Larissa falou, adorei que ela falou. Então, não é o que está na revista, não é a capa da revista, não é o peso da outra pessoa, a altura da outra pessoa. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre nos cuidarmos, a gente está falando sobre escolher o que a gente veste, a gente está falando sobre sentir a beleza. Sabe assim, é muito maior do que isso. E não é você pegar e ver o que está na moda para usar o que está na moda. Porque a gente confunde o padrão de beleza com a beleza. Exato. A natureza não tem padrão de beleza. Não, e se eu for usar o que é padrão para uma modelo super diferente do meu corpo, Não funciona. Não fica bem em mim. Não eu costumo falar muito isso. As pessoas falam assim para mim. Ai, Vivi, eu gosto de acompanhar seu trabalho, mas eu não tenho o seu estilo. Não é sobre isso. É sobre você procurar o seu estilo e você ficar bonita dentro dele. É esse que é o ponto. O que vai ficar bom no seu corpo pode ficar bom no meu, mas pode não ficar. E a gente tem tantas possibilidades hoje gente, 2021. Temos estilistas incríveis. Temos diversos cortes de roupa. Então, a questão não é seguir um padrão. A questão é estar bela. São coisas diferentes. Exato. Porque, inclusive, o que está no padrão de beleza pode ser algo feio. Porque a gente está falando de coisas comerciais. Sim. A gente está falando de leituras comerciais. As tendências são feitas assim. A gente está falando de política também, A gente está falando de política, a gente está falando de marketing, a gente está falando do que um mercado está pedindo. É outra coisa. É outra coisa. Então, se confunde muito isso. Quando eu falo, as mulheres que me seguem, elas ficam muito divididas entre o que é estar bem vestida. Quando eu pergunto isso, o que é estar bem vestida para você? Geralmente eu não tenho uma resposta de volta, porque até fica a pergunta aqui para quem está assistindo a gente. O que é estar bem vestida para você? Você já pensou sobre isso? O que é uma roupa legal de se vestir? Por que você gostava de roupa larga? Porque também as mulheres acham que a beleza está totalmente ligada a desconforto. E desconforto não é estar desleixada. Gente, eu estou extremamente confortável aqui sentada, não tem nada me pinicando, eu não estou de salto. São coisas que são boas para mim. Mas eu não estou aqui mal vestida. Então, isso confunde muito. Exato. Porque vem uma informação de toda uma indústria da moda. E aí é que vem a questão das pessoas também se confundirem. Que não podem se vestir bem de uma outra forma, porque tem um padrão específico que só aquilo é bem vestido. Então, as mulheres ficam bem confusas com isso. E ter essa linha, né? Começar do coração, começar da motivação, ajuda a gente a ir passando por todas essas etapas, né? Até para responder essa pergunta que eu fiz, o que é estar bem vestida para você? Certamente vai ficar bem mais fácil de responder. Exatamente. E outra coisa, que Deus é incrível. Eu acho as maravilhas de Deus, eu falo. O nosso cérebro, ele consegue captar e entender o que é harmônico. E a beleza, ela está muito mais na harmonia que a gente vê nas coisas, na coerência que a gente vê, do que em padrão de beleza. Que é por isso que eu falo muito da natureza. Eu puxo muito a natureza como referência, Letícia, porque ninguém discute que um pôr do sol é algo incrível da gente assistir. Né? Que nenhum dia vai ser igual ao outro. Eu tenho mania eu acordo muito cedo e eu gosto de filmar o nascer do sol. Um dia é completamente diferente do outro. Essa é a beleza da natureza. Mas ele
continua sendo incrível. Uhum. Mesmo sendo diferente. Porque ali está a mão de Deus nessa harmonia da beleza. Então, meu convite para as mulheres é trazer esse pensamento. Então, eu recebo perguntas assim, Vivi, como é que eu combino cor? Na dúvida, olha a natureza. Eu achei essa dica sua fantástica. Até Olha- falei pra Paola depois. Ela é incrível. Toda a teoria das cores para moda veio da natureza. O nome das cartelas são nomes de estações do ano. São nomes de estações É verdade. intermediárias. Então, a resposta está ali. Então, na dúvida, as mulheres estão vendo a gente, não olha a revista de moda. Olha uma paisagem, olha um passarinho, olha os lírios do campo, né? Então, assim, olha a beleza que tem ali, olha a harmonia que tem ali para se inspirar. Que eu tenho certeza que essas respostas vão ser melhores. E se você olhar para os lírios do campo, você pode se vestir até melhor que Salomão, né? Que Deus fala assim, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pronto, olha aí, tá vendo? Então já tem outra referência aqui. Porque eu tenho certeza que daí que a gente vai entender que é o que eu falei do cérebro. A gente bate o olho, a gente sabe que alguma coisa não tá legal. Sabe aquela história de a gente se olhar no espelho e falar, não sei, tem alguma coisa estranha? É isso. Porque isso já veio aqui. Isso já veio programado com a gente. Já veio programado aqui nesse sistema. Exatamente. Êxodo foi escrito, né? Quando aconteceu, gente, aqueles acontecimentos foram há quanto tempo? E a natureza humana é a mesma, a gente tá igual. Verdade. Então é o mesmo cérebro. É a mesma espiral. Mesmo coração ali, mesmo raciocínio quase. Exatamente. Agora, eu queria ficar aqui a tarde inteira conversando com você, Vivi. É muito bom. Que bom. É muito bom. Você volta aí, coloca aí nos seus comentários se a Vivi vai estar aqui mais tempo com a gente. Vou dar aqui um spoiler. Mas fala aí, você quer ela aqui de novo? Já entra lá no perfil dela no Instagram, Vivi Cardinale. Já vê as dicas que ela dá. Tem muita dica boa, que eu já tô aqui dando uma olhada pra ver o que eu tô fazendo de errado. E agora a gente vai ter uma novidade. Porque a gente tem o Diário de Bordo, que é sempre eu e a Paula falando. E hoje a gente fez uma sessão especial. Vamos ter o Diário de Bordo com a Vivi. Então roda a vinheta. Ó, Diário de Bordo, você que perdeu aqui, o que é Diário de Bordo? É quando a gente analisa alguma arte que vai nos ajudar a analisar o mundo, a nossa cosmovisão, que vai ajudar a gente a analisar tudo isso que a gente falou. Então, o filme que a gente escolheu hoje foi O Diabo Veste Prada. Quem nunca assistiu esse filme? Eu duvido que tenha alguém aí que nunca assistiu esse filme. Mas se você não assistiu, assista. E assista agora com um ponto de vista que a Vivi vai dar pra gente hoje. Eu gosto bastante desse filme, Letícia, ele me inspirou. Tem um vídeo que eu fiz especial no meu canal, falando da personagem principal, que é a Andy. Porque o Diabo Veste Prada, ele tem várias lições no mesmo filme, né? Tem uma lição de fazer o seu melhor. Eu acho que a Andy, ela é uma menina que mostra isso. Mas, tem spoiler, gente, mas eu acho que vale a pena, mesmo assim, assistir o filme, para quem não assistiu. Que é um filme antigo. A Andy, ela queria muito crescer na carreira. E ela percebeu, e ela zero à esquerda de moda, gente. Ela se vestia assim. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que aquela menina nunca pensou, foi em como ela estava vestida. Ela só colocava roupa e ia. E ela foi parar no trabalho de uma revista de moda, né? Ou seja, já é difícil o mundo corporativo, normalmente, se ela tivesse entrado com os trajes que ela usava. Numa revista de moda, então, ela destoou completamente. Só que ela percebeu que, se ela não se vestisse da forma como esperavam, ela não ia ser nem ouvida, nem considerada. Ela era colocada à prova mesmo. Então, isso já mostra pra gente a comunicação visual através do vestir. Que, daquela forma anterior que ela se vestia, toda desleixada, com cabelão, um cabelo parecia que ela nem penteava o cabelo, gente. Ela não ia ser ouvida, mesmo sendo uma pessoa competente. E isso é o que eu falei, não é maldade. Ela estava num ambiente, principalmente o ambiente que ela estava inserida, que era um ambiente de moda, que ela ia ficar tentando dar murro em ponta de faca. Sabe aquele murro em ponta de faca? Que a gente fica, não, vão me ouvir aqui. Não iam ouvir. Então, acho que ela foi bastante esperta de ter cedido à ajuda de uma das pessoas. Inclusive, tem uma curiosidade. Eu decidi ser consultora de imagem estilo pessoal por conta do Nigel, que estava ali. Caraca. Que ajudou a Andy. Porque eu percebi que ele foi a pessoa que conseguiu pegar a moda e transformar na ferramenta de comunicação dela. Então, ele não fez a Andy ser igual a todas as meninas ali. Ele manteve a essência dela e melhorou a essência dela, para que as pessoas ouvissem. Então, ela virou, tipo, uma referência no escritório também.
Então, esse filme ele mostra essa questão da moda como ferramenta de comunicação de um jeito muito legal. Mesmo a Miranda, que é a chefe dela, né? Aquela chefe, assim, que a gente... ela é muito brava, ela é muito autoritária, ela tem várias questões ali. Tem questões familiares da Miranda que são trazidas, que eu achei super interessante também, que mostra uma mulher super bem-sucedida, com a família destroçada. E aí, quando a Andy vê aquilo também, ela se questiona, porque eu tenho certeza que ela tinha um valor de querer casar. Isso é mostrado de uma forma sutil no filme. E tem as questões éticas, né, que ela também enfrenta, que ela não abre mão. Então, isso mostra que ela não perdeu a essência dela. Ela se adaptou. Por ser bela, né? Por ser bela. Não. Ela se adaptou, ela decidiu se vestir melhor, ela chamou a atenção, ela cresceu na carreira, ela ultrapassou a outra menina que trabalhava com ela, mas ela não deixou de ser ela. Pelo contrário. Como é importante, né? Pelo contrário. O filme ele mostra como essa história da comunicação visual impulsiona e traz autoconfiança. Eu acho que essa foi uma das coisas também que eu percebi muito na Andy, assim, que ela ficou uma pessoa mais autoconfiante no que ela fazia, nas escolhas que ela fazia. Por quê? Ela estava servindo ali, ela estava fazendo o que ela tinha que fazer. Tinha um propósito. Tinha um propósito, exatamente. Muito bom. Foi um bom resumo? Foi muito bom. Foi melhor que a sinopse. E eu acho que é muito interessante, você que está aí assistindo, entra no canal da Vivi e já vê esse vídeo na íntegra que ela postou. Porque aí você vai assistir o filme já com outros olhos. A gente deu aqui uma pincelada, diário de bordo, uma indicação para você refletir melhor sobre esse tema e ver como que a gente tem que ter esse pensamento que a gente sempre fala de glorificar Deus e ter prazer nele, também através do modo como a gente se veste, do modo como a gente transmite a imagem de Deus, né? Sim. Vivi, foi um prazer ter você aqui. Eu quero obrigada. mais momentos como esse. Eu também. Muito mais. E a gente é parceiro, né? Sim, contem Irmãs comigo. em Cristo. Espero que tenham gostado também. Eu já amei, gente. Coloca aí. Eu amei. Vou falar a verdade aqui, sempre jogo aqui. Eu amei ter você aqui e ter você dentro desse movimento de mostrar a feminilidade, falar sobre identidade, falar sobre a nossa identidade em Cristo. E você tem sido usada para isso, então que Deus abençoe toda a sua consultoria, tudo isso que você faz para incentivar pessoas. Deus te abençoe. Obrigada. Amém. E agora, nós teremos Mulheres que Inspiram com Tainá Félix. Roda aí. Hoje nós vamos falar de Charu Washer. Ela é peruana, esposa do pastor e missionário Paul Washer, mãe do Ian, Ivan e Rowan Washer. Nasceu em um lar cristão, moralista e participava de retiros e evangelismos. Frequentava uma escola cristã e aos 14 anos aceitou um apelo para se entregar a Jesus, mas diz que não fez com a motivação certa. Ela não se arrependia em seu coração. Sua vida se resumia a fazer as coisas que achava certo dentro da linha do certo e errado. Aparentemente, ela seguia o cristianismo muito bem. Com 20 anos, se casou com Paul Washer, um missionário com quem passou anos fazendo missões. Até que Charu passou por um momento muito difícil, uma crise espiritual. Ela narra esse período. Eu percebi que estava vazia e fazia os trabalhos sem zelo. Percebi que há muitos anos, e é quase como se eu estivesse sendo certinha. Eu vou e faço isso, eu vou e faço aquilo, mas não existe zelo, não é feito de coração, não existe o desejo de ler a palavra, não havia um desejo, não existia uma inclinação de espírito em mim. Era simplesmente a minha lista de obrigações. Outra coisa que eu percebia era que não havia poder na minha vida para vencer o pecado. Eu via coisas erradas no meu coração e via coisas erradas na minha vida e apenas pensava: cara, eu tenho que dar um jeito e fazer isso. Eu preciso apertar o cinto e fazer aquilo ou parar de fazer isso. E eu simplesmente me cobrava o tempo todo. Eu não conseguia vencer isso na minha vida. Por que eu estou tendo tantas dificuldades com isso? Ela vivia numa luta para parecer piedosa e isso era desgastante. Havia um conflito na sua mente sobre boas obras e salvação.
Passou a meditar em 1 João, mas continuava se enganando, até que Paul, seu marido, pregou sobre a certeza da salvação em um culto, até que finalmente seu coração chegou de fato à conclusão de que ela não era uma cristã verdadeira. Ela olhou para a rua e havia uma prostituta subindo e descendo a rua. Assim, Deus a confrontou. Não sou mulher e nem sou melhor, não sou melhor do que ela. Quero dizer, alguém pode ver, pode olhar para ela e pensar, oh meu Deus, ela é uma prostituta. Você sabe muito bem o que está errado com ela. Você pode ver, está na sua cara. E todas essas pessoas sentadas ao meu redor não sabiam, não tinham a menor ideia. É tão fácil parecer bonita na igreja e usar uma saia longa e não vestir esse tipo de coisa que te compromete. Mas e o coração? Deus sondou o meu coração e o que eu tinha feito. E de repente eu pensei, eu não sou melhor do que aquela mulher. E ninguém consegue ver isso. E Deus conseguia. E afinal, Deus abriu os meus olhos naquele momento. Charo saiu correndo para o carro e depois contou para seu marido que essa luta corria mais de 3 anos e que ela não era uma cristã genuína. Naquela noite, Charo leu novamente 1 João e orou. Deus, me salva. Eu me vi uma pecadora como eu estou me vendo agora. Charo conheceu o Senhor com 32 anos. Após 12 anos como missionária ao lado de um dos maiores pregadores da época. A história de Charo serve para eu e você nos autoavaliarmos, para averiguarmos se de fato amamos a Deus ou estamos assoladas por nosso moralismo e nossos hábitos aparentemente cristãos. Assim como ela, que nós tenhamos coragem de reconhecer nossa maldade e a bondade de Deus. Eu e Paola aqui já estávamos pensando, será que somos convertidas? Pois é, eu já fiz as contas aqui, já falei, gente, é muito tempo, né? Achando errado. Inclusive, tem uma frase que a Charo fala que super combina com o tema de hoje, que ela sempre diz que nossa roupa é uma moldura para o nosso rosto, né? E o Paul Washer, ele sempre cita ela nas pregações. Ele fica falando para jovens, né? Principalmente quando ele vai falar para jovens. Quando ele fala sobre modéstia, ele desce a porrada. E tem que descer a porrada mesmo, porque a gente apanha, né? Mas a gente gosta de apanhar. E o mais legal é que ele não bate só nas mulheres, não. Nos homens também, com aquela... que fala da sensualidade dos homens, aquela tem muito homem blusinhas justinhas aí, né? E calças apertadinhas. Tira foto sem camisa. Exatamente. E bota foto com sunga. Olha só, Marada, vamos aí. Vamos aproveitar todo esse conteúdo que a gente falou, voltado para a mulher, aproveita para sua vida também. Hoje não tem o E Agora Rapaz, mas já fica aí uma dica. A gente fez um mini Agora Rapaz para você. Não manda só para as mulheres, não. Vê a sua vida, como é que anda, vê como que você tem se vestido, se é para a glória de Deus, se tem comunicado o homem de Deus que você quer demonstrar. Sim. Pá, hoje foi cheio de coisa, né? Hoje, o novo formato, espero que vocês tenham gostado. O pessoal comentou muito, fiquei muito feliz aqui, ó, tava ali atrás das câmeras, lendo todos os comentários. Então, a gente quer mandar um beijo para todo mundo, não vai dar para citar todo mundo. Ó, o Will estava assistindo, já falou no começo, ó, tá assistindo, meninas. A Anne também, beijo, Anne, que pediu para mandar um beijo, mas a gente já ia mandar. A Silvia, a Edilza, a Viviane, todo mundo comentando aqui. A Elza já ganhou vários beijos, eu não mandei ainda, então vou mandar. Um beijo, tia. Beijo, tia Elza. Então, assim, espero que vocês voltem nos outros programas também, continuem comentando. Vocês viram que o conteúdo de hoje foi incrível, dá pra gente pensar. E nos intervalos aqui, a gente ainda falou de tanta coisa que dá pra falar só sobre esse tema, né? Exatamente. Então, acho que esse tema dá pra ser discutido mais vezes aqui. É só o começo, né? É só o começo, só pra dar uma engatilhada em vocês e ver como que esses frutos vão surgindo ao longo do tempo, né? Espero que você aí de casa reflita. Eu e Paola aqui já estamos refletindo bastante sobre esse tema, né? Sim, elas estavam fazendo o programa e eu estava ali atrás e lembrei que hoje eu tô sem nenhum anel, nenhum brinco. Olha, tô sem brinco, gente. Hoje a minha comunicação estava com pressa.
Essa é a mensagem que eu estou passando. Eu também fiquei com uma pressazinha. Tá aqui um brinco que eu tinha esquecido aqui no estúdio. Sim, tá aquele aqui na gente, orelha. olha, hoje eu não vim vestida para o tema. Eu vou ter que alugar um pouco a Vivi daqui a pouquinho pra receber umas broncas. Semana que vem eu vou estar adequada ao ambiente. Desafio Diário de Eva. A gente vai aparecer melhor. Sim, a gente Votem. já teve o desafio Paola Passa Batom aqui, ó. Hoje estou de batom, gente. Eu não passo batom, Olha que progresso, gente. A Eleni, olha que a Eleni progresso. falou pra gente, né, sobre... Ela foi fazer um programa, Paola. Sim, Vamos olha, passar e, batom. assim, a vergonha que eu passei. Ele tava fazendo um programa dela, que tava passando... não, foi o dia que a gente Foi entrevistou. Foi. Foi o dia que a gente entrevistou a Eleni, ela comentou assim, atrás das câmeras, discretamente, só pra mim. Você não quer passar um batom? Porque eu estava pálida também, né? Você tava passando o quê? Uma comunicação de quê? De De que doença. tá doente, né? não Meu é Deus, mesmo? essa menina não tá se alimentando. Pois é, gente. Mas a gente vai melhorando. Coloca aí o seu progresso, os seus testemunhos nos comentários. Segue lá a Vivi, segue a Larissa Ferrara. Elas têm um conteúdo imenso pra gente. E fique tranquilo que elas estarão de novo com a gente até o final do ano, se Deus quiser. O Diário de Eva fica por aqui, mas a reflexão continua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.